Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, de nosso Deus e Pai, esteja presente na sua vida, na vida de sua família. Bom, nosso tema de hoje ele não vai ser muito demorado, mas ele vai falar sobre 3 versículos que precisamos tomar muito cuidado. Um versículo ele foi adulterado, isso existe comprovação. Em uma determinada religião, eles disseram já que adulteraram para manter uma doutrina de sua própria igreja, e 2 versículos foram traduzidos errado. E essa tradução até que é compreensível, porque dependendo do contexto, a palavra pode mudar o seu significado. Sim, isso é possível. Então eu tenho aqui 2 Bíblias, a Bíblia que nós utilizamos e a Bíblia judaica ou hebraica, a tradução direta, sem passar por influência de nenhuma religião. Então vamos abrir agora um pouco para compreender. Antes de abrirmos os versículos, vamos ver o que Deus fala sobre o cuidado disso. Vamos abrir em Deuteronômio primeiro, capítulo 4, versículo 2, diz assim: a fim de obedecer às leis do Senhor seu Deus, que estou dando a vocês, não acrescentem nada ao que digo e nada subtraiam delas. Então aqui Deus está falando que não devemos acrescentar ou tirar nada. Deuteronômio capítulo 12, versículo 32, Deus repete isso. Olha que coisa legal. Ele diz assim: cuidem de fazer tudo o que eu vos ordeno. Não acrescentem nada, nem retirem nada dela. Então Deus não gosta de que alguém tire ou acrescente nada de sua palavra. E isso é uma coisa grave se alguém fizer. Então o primeiro versículo que teve a adulteração comprovada para que um dogma religioso fosse criado em cima disso, se encontra em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que nas nossas Bíblias diz assim: portanto, façam discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando nós pegamos a Bíblia hebraica, ele muda esse pensamento. Olha que coisa legal. O mesmo versículo da Bíblia hebraica, sem passar por traduções ou doutrinas de terceiros, olha o que ele coloca para a gente o mesmo versículo. Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, e batizando-os em meu nome. Então percebemos que perante a Bíblia original, não existe batismo entre o Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo é apenas em nome de Jesus. Se você for ler ou ver o nosso vídeo anterior, lá vai estar explicando com mais detalhes sobre isso. Nosso segundo versículo, ele é um erro de tradução. Isso, às vezes, é muito comum de acontecer. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, que diz assim: eu e o Pai somos um. Mas quando nós abrimos a Bíblia hebraica, nós vemos que não funciona desse mesmo jeito. Olha o que diz a Bíblia hebraica em João capítulo 10, versículo 30, diz assim: eu e o Pai somos Echá. Echá é uma palavra em hebraico, que aqui tem um rodapé que significa únicos. Então, para o hebreu, a palavra Echá não significa um, significa únicos. Então, a tradução original é eu e meu Pai somos únicos. Agora, vamos abrir em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, e compreender o quanto Deus adverte sobre essas mudanças. Advirto a todos aqueles que ouvem das palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas no livro. E, se alguém tirar alguma coisa do livro desta profecia, Deus tirará dele a parte da árvore da vida e na cidade santa descritas no livro. Então, quando alguém faz alguma mudança do livro de Apocalipse, incluindo ele perde a salvação. E olha o que um versículo está dizendo em Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, e assim têm o direito de comer da árvore da vida e entrar pelos portões da cidade. Bom, isso aqui eu não vejo como um erro de tradução. Isso aqui eu percebo que ele é como se fosse um sinônimo não muito bem colocado. Olha o que diz a Bíblia hebraica em Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados são aqueles
que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, para que possam comer da árvore da vida e de entrar pelos portões da cidade. Então, que nós possamos ter compreendido que, segundo a tradução hebraica, esses são os únicos 3 versículos que possuem uma mudança, e o único que possui alteração é Mateus capítulo 28, versículo 19. Então, que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida e que possamos pedir todos os dias para Deus que Ele possa iluminar a nossa casa, que Ele possa iluminar a nossa mente, para que a verdadeira doutrina da palavra de Deus esteja presente no nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida. Um ósculo santo a todos.